Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Johnny, uma alegria muito grande estar aqui para partilhar, presidir esta Eucaristia. Obrigado pelo convite, mais uma vez, mais um ano. Obrigado a todos vocês, principalmente as equipes que organizam a festa, que lembram, que sugerem alguns nomes, para partilhar, para participar da festa. E eu fico feliz vendo, esse é o 3º ano que eu venho celebrar um dia da festa, em louvor a São José Operário. E a gente nota que cada ano esta festa cresce em participação. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a comunidade está crescendo, que a comunidade está se evangelizando, que a comunidade está buscando sacramentos, que a comunidade está se identificando com o seu padroeiro. E, claro, se identificando com São José, também amadurecendo a sua fé como discípulo e discípula de Jesus. Que hoje, o Evangelho de hoje nos diz algo muito interessante, que o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus é uma pessoa forte, é uma pessoa poderosa, que o poder do mal não tem força sobre eles. Vocês escutaram isso, né? Que tem o poder de expulsar os demônios de quem está possuído. Se beber veneno, se derem veneno, né? Porque um discípulo de Jesus dificilmente vai beber veneno. Mas se derem veneno, ele
não morre, ele supera, ele ou ela, então é uma pessoa forte. E de onde vem essa fortaleza, essa força de um discípulo, de uma discípula de Jesus? Do próprio Cristo. A identificação com ele é tão grande, é tão forte, que o discípulo de Jesus leva, ele supera os obstáculos da mesma forma que o mestre superou. Então, é isso. A comunidade que vai amadurecendo na fé, ela vai se identificando com o seu padroeiro, com Jesus e também com o seu sacerdote. Também com o seu sacerdote. Um sacerdote santo, ele vai ajudando a comunidade a se santificar. Ele vai ajudando a comunidade a crescer em virtudes. Ele vai ajudando a comunidade a ser o lugar da presença de Deus. Então, o crescimento da festa do padroeiro, numericamente, claro, qualitativamente também é reflexo dessa busca por Deus, mas também desse amadurecimento na fé. Parabéns à comunidade, junto com seu pastor. Vocês têm um padroeiro maravilhoso. Vamos olhar para São José com muita fé, e olhar para o seu rosto, mas também olhar para o coração deste homem, deste santo. Os santos, eles intercedem por nós. Os santos, eles são nossos protetores, nossos intercessores junto a Deus. Mas também os exemplos da vida dos santos nos alegram, nos estimulam a ser como eles, ou pelo menos a desejar a ser como eles. Então, no coração de São José, homem trabalhador, escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria, meditemos esta noite, quando José recebeu a missão de ser o esposo de Maria, o que teria passado pelo coração de José? Homem justo, que não queria denunciar Maria. E é aí que eu gostaria que nós começássemos a meditar sobre a questão do silêncio. O silêncio desse homem. José teve que ser um homem silencioso. Ele, até pela própria profissão dele, né, trabalhar na carpintaria, de repente lá sozinho, né, então um lugar apropriado para o silêncio. Será se ele tinha um radinho de pilha lá? Será se ele tinha? Tinha? Não, naquele tempo não tinha rádio, né? Tinha os cantos não sei, das cigarras, dos passarinhos, mas ele era um ambiente para ele praticar o silêncio real. Mas o silêncio, gente, o silêncio não é só a ausência de palavras. O silêncio não é só a ausência de palavras, porque às vezes a gente está calado, mas a nossa mente está assim um furacão, pensando em todo mundo, pensando em tantas coisas, e isso não é silêncio.
Alô, o microfone silenciou. O silêncio não é só a ausência de palavras, o silêncio é uma busca, é uma atitude. Como o amor é uma decisão, o perdão é uma decisão, o silêncio também. E por que, gente, que nós precisamos fazer silêncio em nossa vida? Por quê? Se Deus nos deu a língua, se Deus nos deu as cordas vocais, se Deus nos deu o aparelho de comunicação mais perfeito, né? Perfeito nosso sistema de comunicação, por que fazer silêncio? Porque nós precisamos escutar uma voz poderosa, nós precisamos escutar a voz de Deus em nossa vida. Nós precisamos deixar que Deus nos fale. E nós temos inúmeros exemplos de grandes pessoas de nossa fé que foram grandes praticantes do silêncio. Moisés, por exemplo, foi um homem que buscou o silêncio, e no silêncio, muitas vezes, Deus falou a Moisés no silêncio e o transformou em um grande intercessor do povo de Deus. Vai, Moisés, diz ao povo que está no Egito que o Deus de Israel, eu sou o Deus deles, tal, vou trazê-los de volta para a terra prometida. Mas para Moisés escutar a voz de Deus, ele teve que silenciar. Os profetas também, Elias, os grandes profetas de nossa tradição bíblica, Jeremias e Isaías. Jeremias, pensando na vocação dele, o silêncio dele o levou a entender que Deus chamou ele desde o ventre materno. Então, em nosso silêncio, Deus nos fala grandes coisas. Nós precisamos, para que esses homens, eles fizeram a experiência do deserto. Moisés, Elias, mas também Jesus. Jesus, o silêncio é tão importante, gente, em nossa vida, que Jesus, até os 30 anos, ficou muito silencioso. Até os 30 anos. De vez em quando, os evangelistas falam de algumas coisas da vida de Jesus antes de chegar aos 30 anos. Mas até os 30 anos, ele foi muito silencioso. Mas quando ele começa a se manifestar, muitas vezes os evangelistas comentam, narram, que Jesus se retirava em silêncio para orar, para se comunicar com o Pai, para obter respostas divinas para a sua vida. E era Jesus. Então, o silêncio que nós estamos meditando hoje é algo necessário, gente, para a nossa vida. Tem um cardeal
asiático ou é africano, né, que ele tem um livro que ele fala sobre o silêncio, e ele fala sobre a ditadura do barulho. A ditadura do barulho. E ele diz que nós temos que fazer silêncio com a boca, silêncio com os olhos e silêncio com os ouvidos. Senão, nós não escutamos a voz de Deus. E aí eu gostaria de deixar um recadinho para os jovens, né, estimados jovens, queridos jovens, apreciados, amados, queridinhos, escutem a voz de Deus. Tirem pelo menos 1 hora por dia o fone de ouvido dos ouvidos de vocês. Porque Deus precisa de vocação. O mundo de hoje precisa de homens como São José. O mundo de hoje precisa de mais pessoas como a irmã Dulce. O mundo de hoje precisa de pessoas, homens e mulheres, que escutando a voz de Deus, falam de Deus para o mundo. E os jovens têm muita força para isso, muita energia. Vocês já perceberam que as festas de vocês são muito barulhentas? Muito grito, muito piseiro, muita coisa que não ajuda a escutar a voz de Deus. Então, e talvez seja por isso que esteja muito difícil os jovens descobrirem sua vocação. A vocação ao serviço às instituições, a vocação à família, vocação de serviço à igreja, mas também a vocação de uma pessoa feliz, realizada em sua vida. Então, gente, o silêncio, São José, ele nos ensina o silêncio não é uma virtude, o silêncio é uma atitude de vida. Então vamos, diga para o seu vizinho que está aí ao lado, você quer fazer mais silêncio em tua vida? Pergunte aí. Entendendo que fazer silêncio não é dormir, não é cochilar. Inclusive, tem muita gente que quando está dormindo é mais barulhento do que quando está acordado, né? Quem ronca aqui quando está dormindo, levante a mão. Quem dorme aqui com alguém que ronca? É difícil, é? Quando eu lembro disso, eu digo, graças a Deus que eu sou padre. Graças a Deus que eu sou padre. Porque aí não durmo com ninguém que ronca, né? Mas o padre ronca, mas quem ronca não se escuta. Embora tem gente que até se assusta com o seu próprio ronco, né? Mas foi uma brincadeira assim para a gente acordar, né? Então, o silêncio, gente, o silêncio que São José, lembremos que São José foi um pai de família, que São José foi um trabalhador, que São José teve um filho, que São José teve uma esposa, que teve uma gravidez muito misteriosa, a gravidez de Maria. E José, através do seu silêncio, ele viveu tudo isso, inclusive a possibilidade de deboche, de difamação, por aceitar
ser o esposo de uma mulher que estava grávida e ele não tinha tido encontro sexual com ela. Numa cultura machista, numa cultura que não pensava como nós, mas também tinha seus problemas com essa questão. E ele, no silêncio de seu coração, no silêncio da sua santidade, ele, com certeza não foi fácil, mas por isso que é importante, gente, diante dos grandes problemas de nossa vida, nós ficarmos em silêncio diante daquele. Como é a participação silenciosa de vocês na adoração ao Santíssimo? Vocês aguentam ficar em silêncio diante do Santíssimo? O Ministério de Música aguenta ficar 5 minutos em silêncio diante do Santíssimo, ou tem que estar teco, 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 teco? Porque não suporta o silêncio. Nós precisamos, diante das grandes demandas de nossas famílias, diante das grandes demandas de nossos jovens, de nosso mundo, nós precisamos, gente, como São José, silenciar diante do Deus de nossa vida, que tem muitas coisas para nos falar, que tem muitas palavras de vida eterna, que tem muitas palavras de conforto para os corações aflitos, que tem muitas palavras de sabedoria, porque domingo meditávamos que Ele é o bom pastor de nossas almas. O bom pastor que é diferente do mercenário, que não ama as ovelhas, ama só a lã das ovelhas, o mercenário. Não ama as ovelhas. Então é diante desse Deus que José silenciou para encontrar resposta sábia, resposta justa, resposta santa diante da dificuldade que muito provavelmente das dificuldades que ele tenha experimentado com a gravidez de Maria e o convite de Deus para ele ser o pai de Jesus. Então, busquemos em nossa caminhada de fé, eu e vocês, todos nós, se pudéssemos todos os dias, fazermos assim um momentinho de silêncio, né? 1 minutinho, 2 minutinhos, e ir gradativamente treinando. Claro que não precisa se converter em um monge, em um beneditino, não, mas como cristão o silêncio nos faz bem, Então aproveitemos também para, na comunidade, né, os grupos de pastoral, as equipes de liturgia, o Ministério de Música, a catequese, e educando a comunidade a fazer silêncio, a ser uma comunidade silenciosa. Eu lembro que o ano passado, o Padre Johnny foi presidir um dia da festa lá em Mirangaba, e ele fez um comentário interessante. Ele disse: eu admiro o silêncio dessa comunidade durante a missa. E daquele dia para cá eu comecei a observar isso. É realmente uma coisa admirável. De vez em quando, um ou outro lá deixa o telefone tocar, mas é muito raro. Mas é um silêncio assim que a comunidade se educou a celebrar a Eucaristia, manter aquele silêncio assim, muito forte. Então, quando eu cheguei lá, eu já encontrei esse costume, essa atitude, essa postura
da comunidade. Então, aqueles que estão, os responsáveis pelas equipes de liturgia e tal, devem se esforçar para educar a comunidade nessa busca do silêncio, porque ele nos faz bem, mas também nossa vida pessoal. Falar menos alto, gritar menos, porque o silêncio nos leva à escuta, mas não só a Deus, mas também quem está ao meu lado, quem vive comigo e também as minhas demandas interiores. Então, que Deus, através de São José, que foi alguém que viveu intensamente essa realidade do silêncio, que nos ensine este ano que a comunidade está meditando sobre esta realidade, que nós busquemos em nossa vida essa prática religiosa milenar que nos ajuda a viver em sintonia com a vontade de Deus, com o seu Espírito e com o que Ele espera de cada um de nós. Que São José interceda por nós, que São José derrame muitas bênçãos sobre todas as famílias que estão aqui, que São José não lhe deixe faltar o trabalho necessário em sua vida, que São José não deixe faltar o pão de cada dia na mesa de cada família, mas também o pão da saúde, o pão da alegria, o pão da paz, e que São José seja aquele fiel intercessor junto a Deus, por cada um de nós que estamos aqui, por cada um dos seus devotos. Vamos dar um forte aplauso a São José. Viva São José! Quem ama São José, levante a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. E quem ama as virtudes de São José? Isso. Quem ama o silêncio de São José? Quem vai praticar o silêncio de São José? Ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito.